Boa noite, meus amigos leitores, meus amigos internautas. Como vocês bem sabem, quem me conhece aí, né? Eu sou o Fabiano Clate, pseudônimo Gaúcho, porque agora, né, que eu escrevi um livro e acabei de registrar na Câmara Brasileira de Livros, né, me tornei um escritor com pseudônimo. Meu pseudônimo é Gaúcho. E como de costume, estou aqui como o Gaúcho, é claro, né? Com as minhas granadinhas aqui, né, do meu cosplay do personagem Leônidas, o Sargento Leônidas, de Peito Inflamado, uma história de guerra, que é o meu livro, meu primeiro livro, que eu ainda quero escrever mais publicações acerca desse tema, dessa história, né? Futuramente pretendo fazer contos a respeito dessa mesma história, serão ramificações, né? Mas enfim, vamos falar de Peito Inflamado, uma história de guerra. Como vocês já viram por aí eu divulgando, trata-se da história de um personagem, né, do interior gaúcho que acaba parando na vida militar e, por destino, né, acaba indo parar na Terceira Guerra Mundial como fuzileiro naval. Né, antes disso ele passa pelo exército, né, no período de recrutamento, aí sai, aí entra para a marinha, vira soldado fuzileiro naval. Quando ele vai sargento, é que eclode a Terceira Guerra Mundial e ele, um camarada dele de infância, o Clóvis, sargento, também vira sargento. Os dois servem exército, os dois viram escoteiros, os dois servem exército e os dois vão para a marinha, os dois viram sargento, os dois param na Terceira Guerra. Posso falar isso? Estou contando o filme? Ou melhor, desculpe, quem me dera fosse um filme. Estou contando o livro? Sim, essa parte pode contar, porque essa parte é como se fosse o trailer de um filme. A própria Amazon disponibiliza os 5 primeiros capítulos do livro. Então não tem problema eu contar, isso daí é como se fosse um trailer, né? Mas por que eu não começo logo de cara contando já a guerra, mas, né, falando já da guerra? Porque quem começar a ler vai perceber, não começa com a guerra, né? A história, ela começa com o nascimento do Leônidas, ele lá pequenininho ainda, né? Mas por que isso? É simples, pessoal. Como é um gênero guerra/drama, é importante que as pessoas adquiram carisma pelo personagem, que as pessoas tenham simpatia pelo Sargento Leônidas, para que quando chega a etapa do drama, dele viver o drama, as pessoas se solidarizem com ele, entendeu? Se emocionem com a história do Leônidas. As pessoas pensem, nossa, mas esse cara, ele é um cara bom, ele é um cara batalhador, está acontecendo tal coisa com ele, meu Deus. Aqui em casa mesmo, eu estou lendo, né, o livro para minha esposa, e ela teve episódios da história que ela começou a chorar. Isso significa o quê? Que o objetivo está sendo alcançado, o livro está emocionando, entendeu? Então, pessoal, convido a vocês, sei que a correria do dia a dia, às vezes não permite que a gente pare para ler, pare para observar esse tipo de coisa, mas convido a vocês, foi uma história bem feita, foi uma história que eu tive o esmero de entrar em detalhes, de fazer uma história que chamasse a atenção, que tentasse prender o leitor, entendeu? Eu me dediquei a fazer uma história que fosse interessante, né? Que ficasse bem feita, que agradasse as pessoas, entendeu? Então, quem tiver a oportunidade, a disponibilidade, não é uma leitura cansativa, são aproximadamente aí umas 146 páginas de história, não tá ruim, entendeu? Não tá uma história cansativa, maçante, não, entendeu? Então, pessoal, quem tiver um tempinho, pode entrar na Amazon. Lá na Amazon, eu já quero alertar os senhores, a capa, a fonte da capa, ficou diferente da fonte original. A gravura é a mesma, a foto da capa é a mesma, mas as letras, né, a fonte, para quem não sabe o que é fonte, acho que todo mundo sabe, mas sempre tem um outro que ainda não aprendeu. Eu falo, são as letras, o formato das letras, né? Na Amazon eu precisei usar o gerador de capas, então
eu coloquei a mesma gravura, só que com outras letras. Mas também não ficou nada mal, tá legal. É porque eu tive um problema de configuração com a imagem e não pude fazer isso, né? Não pude colocar as letras originais. Mas quem quiser adquirir direto comigo pelo WhatsApp, me manda um Pix, eu envio o arquivo na mesma hora e tá tudo resolvido. Vai pegar a capa original. Mas na Amazon lá também tá bacana, a capa também tá muito boa. Gostei daquele modelo lá, daquelas letras. E lá a vantagem é que vocês vão poder ler até o 5º capítulo, entendeu? Como uma amostra grátis, digamos assim, para vocês saberem que o comecinho da vida do Leônidas, desde o nascimento dele, lá em Cachoeira, né? Naquela noite de tempestade, né? Aquela noite fria, né? Não chega a ser uma madrugada, sabe? Convido vocês, pessoal, é uma boa leitura, é uma história que está interessante, uma trama bacana, certo, pessoal? Tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá certo? Então, mais uma vez, eu, Fabiano, pseudônimo Gaúcho, autor de Peito Inflamado, uma história de guerra, convido vocês a lerem essa história comovente, envolvente e trágica.